Qualquer coisa vocês voltam, revêem a aula, quem tiver algum problema de conexão, tá bom? É isso. Então, pessoal, a primeira aula da segunda unidade, né? Hoje a gente vai começar a ver Present Continuous. Vou começar aqui a compartilhar com vocês. Certo? Esse slide vai estar disponível depois da aula. Não precisa copiar nada. Interação só pelo chat. O que mais que vocês sempre me perguntam? A Terra não é plana, tá bom? E, enfim, parem de negar a ciência. Nossa agenda da semana, então hoje a gente vai ver vocabulário, beleza? E a gente vai ver também present continuous ou presente contínuo. Não esqueça de preencher a autoavaliação. Então, quem já preencheu, muito obrigado. Não é obrigatório, mas eu quero muito que todos vocês preencham a autoavaliação, porque eu estou tirando muitas opiniões que vocês estão deixando lá, para a gente fazer uma segunda unidade melhor que a primeira e a terceira melhor que a segunda, e assim sucessivamente. Tarefas no final da aula. Interação pelo meio do chat, já falei. Todos os slides estão numerados, então quem tiver alguma dúvida, anota o número do slide, no final eu volto, tá? Não precisa copiar, use máscara, fique em casa e distanciamento social, né? Às vezes, espero que agora com a morte de Paulo Gustavo as pessoas se toquem. O conteúdo da aula está disponível no caderno de apoio de vocês, tá bom? Nessas duas primeiras semanas, a gente vai continuar utilizando o caderno de apoio da primeira unidade, porque a gente não terminou ainda. Como a primeira unidade foi curtinha, né? A primeira semana foi para a gente é, resolver aqueles problemas burocráticos e tal. A segunda semana, acho que também não teve aula, porque estava todo mundo tentando se encontrar ainda. Então, a gente ainda tem, acho que, um ou dois encontros para fazer com base no capítulo, no caderno da primeira unidade, tá certo? Mas eu já vou disponibilizar lá o da segunda unidade para quem quiser já ir dando uma olhada. Não se esqueçam de visitar o canal no YouTube, né? Então, quem quiser rever a aula, não é obrigatório, claro, né, gente? Então, mas assim, quem quiser rever a aula, ou quem quiser, teve problema de conexão durante a aula, ou quem não pôde vir para a aula, pode ir lá assistir a aula no canal do YouTube, tá certo? Material para as aulas, lembrem-se que isso é uma aula, né? Não é série da Netflix. Então vocês têm que estar com caderno, caneta, lápis à mão, agenda para anotar alguma coisa, quem tiver agenda. Então, quem puder sempre separa um caderninho para fazer de agenda. Vamos conversar com vocabulário, certo? Não liguem o microfone, mas quem quiser, quem se sentir à vontade, quem estiver sozinho, pode ficar à vontade para repetir as palavras que eu vou passar para vocês. Eu não vou mostrar a tradução da palavra, eu vou mostrar com imagem. É assim, geralmente, que a gente usa nos cursos, para que o aluno, ele, ao invés de tentar traduzir, ele simplesmente memorize o que é, tá? Então, a primeira palavra que eu tenho para mostrar para vocês é snow, tá bom? Aqui, ó, snow. Não estou falando das árvores, tá? Estou falando disso branco que está aqui, que todo mundo, quando viaja para fora do Brasil, fica doido para ver. Eu nunca consegui ver, certo? Snow, o nome. Depois você tem gloves, tá? Isso aqui, que, gente, gloves é, não é, pode ser qualquer tipo, tá certo? Pode ser essa, pode ser a cirúrgica que o médico usa, qualquer tipo, chama gloves. Home, certo? O H em inglês a gente pronuncia como R. Home. E no inglês a gente não tem, porque o português é uma língua que a gente fala que é mais vocálica. Então a gente pronuncia as vogais todas certinhas, né? Home, não é assim, home. Home theater. Não, tá bom? O E, quase você não pronuncia. Home. Home não é necessariamente isso aqui. É o lugar onde você vive. Então pode ser uma casa, um apartamento,
tá certo? Qualquer coisa. Scarf, isso aqui é um scarf, tanto para homens quanto para mulheres, que você usa ao redor do pescoço. O que mais? Coat, tá bom? Tanto para homem quanto para mulheres. Coat e boots. Se parece com português, né? Boots. Uma passadinha no chat para ver o que é que estão aprontando. Isso. Beleza. Então a gente tem uma história aqui, ó. What is the story about? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem aqui nos comentários sobre o que é essa história. Quais são as pistas que vocês têm? Vocês têm o título da história, que eu não vou dizer o que é, quem sabe ótimo, tá bom? It's really cold. Esse é o título da história. Vocês têm essa imagem, tá? Vou dar uma dica. Elas não estão carregando bebês. Parece bebês, mas não é, tá bom? E vocês têm todas as 6 palavras que a gente viu. Vou até passar de novo, tá? Snow, gloves, home, scarf, coat e boots. Então, vocês acham que essa história é sobre o quê? Responda em português aqui rapidinho. Pode usar a imaginação de vocês. Faz sentido. Faz sentido. É, tá relacionado a frio, né? Até porque percebam que está nevando, né? E olha a roupa da outra. Ó, comparem os personagens, como eles estão vestidos. Isso, está nevando, tá frio. Aham, exatamente. Aqui a temperatura baixa 2 graus, já vai todo mundo para a escola de bota, né? Então, esse é o diálogo. Vou pedir para vocês darem mais uma olhadinha, 2 minutinhos, no que é que vocês entendem do diálogo. Usando palavras que vocês conhecem, palavras que se parecem com português, tá bom? O que é caldromona? Não sei. Ah, sim, Juanito. Estão fugindo. Ah, estão fugindo da neve. Explique. Hum, bora ver se é isso mesmo. Então, você tem 2 personagens, Pat e Julie. E aí, Pat fala: Oh no, what's the matter? It's snowing and it's windy. So it's really cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea.
Então, bora lá. Oh, no, gente, é tipo um lamento, né? Ah, meu Deus. Oh, não. Se você for traduzir ao pé da letra, isso, Ana Beatriz. Se você for traduzir ao pé da letra, fica, oh, não, né? Oh, céus, sei lá. Mas é uma coisa assim, é um lamento, tá bom? What's the matter? É o mesmo que what's the problem. Então, é uma expressão que a gente usa para perguntar o que há de errado com a outra pessoa. Né? A pessoa reclama, solta uma exclamação, não sei, o que foi? Qual o problema? O que é que está acontecendo? E aí ela fala, it's snowing. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Está nevando, ó. Snow, a gente viu que era no vocabulário, né? Snowing, nevando, tá bom? And it's windy. Só wind, gente, é vento, tá certo? Mas quando está ventando, tá com a ventania, você fala wind. So, né? So você usa em inglês para consequência. Então, so, it's really cold. Está muito ou está realmente really cold. Frio. É frio. É frio. Certo? Are you wearing your gloves? E aí a gente vai para um verbo que se repete aqui várias vezes, que é o verbo wear. Então, existem algumas lojas aqui em feira, não sei se ainda tem, que era surfwear, né? Wear em inglês é o verbo vestir-se, se vestir, tá certo? E prestem atenção que ele também, ó, tá com um ing aqui. Ó, ing. Perceberam? O meu domínio disso aqui é zero, né? E aí o que é que ela tá falando aqui, ó? Você está vestindo, wearing as suas gloves. Quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Pergunta, então, o que é que a gente faz com o verbo to be quando ele existe na frase? A gente inverte. Se fosse uma afirmação, seria You are wearing your gloves. Então você está usando as suas luvas. Como é uma pergunta, a gente inverte. Are you wearing your gloves? Você está usando as suas luvas? No português, a gente faz uma distinção entre vestir e usar. Não é isso? Então a gente veste roupas e tudo que é acessório a gente fala que a gente usa. No inglês é um verbo só para tudo. Então, I am wearing t-shirt. Então, estou usando a camisa. I am wearing glasses. Estou usando óculos. Tá bom? O verbo é o mesmo. Não tem essa distinção entre usar e vestir. É uma coisa só. Tudo que você coloca no seu corpo, de roupa e acessório, você veste. Então, na prática, você veste o óculos, você veste o relógio de pulso, a pulseira, você veste a bota, você veste tudo. Certo? Are you wearing your gloves? No, I'm not. Então, não, não estou. They're at home. Então, as luvas dela estão onde? Home, né? É em casa. What about your scarf? Então, e o seu scarf? Às vezes eu até esqueço o que é em português. Porque a gente não usa essa palavra em português, né? Cachecol. E o seu scarf? E o seu cachecol? It's home too. Ó. Professor, por que é que ela usa they para falar das luvas e usa it para falar do cachecol? Luva são duas. Então, elas, né, as luvas, estão em casa. Cachecol é um. Então, ele, o cachecol,
Está em casa. Well, you're wearing your coat. E aí, mais uma vez, o ing aparece, que é importante para a aula de hoje. Você está vestindo o seu coat, né? Casaco. But my coat isn't very warm. Mas o meu casaco não é muito quente. Warm é quente no sentido de morno, tá? And I'm not wearing boots. E eu não estou usando as botas. Let's take a taxi. Alguém já falou nos comentários o que é, né? Bora pegar um táxi. Good idea. Boa ideia. Então, bora lá. O que é que a gente pode tirar disso aqui? I am working in the library right now. Ó, ING aqui de novo. Gente, deixa eu voltar aqui melhor. Aqui o exemplo tá melhor. Então, você tem snowing, wearing, tá bom? Todas elas estão com ing, né? Então, ela fala, está nevando, estou vestindo, estou usando. Se a gente fosse traduzir só o ing para o português, quais são as letras em português que têm o mesmo efeito no verbo? Hã? É isso que a gente vai ver agora, Alec. Entenderam o que é que eu estou falando? Ó, se a gente fosse pegar só o ing, entendeu? Quais são as três letras no português que quando a gente adiciona num verbo tem o mesmo efeito? Ó, snow é neve ou nevar. Snowing, nevando. Wear é vestir. Wearing é vestindo. Wear também pode ser usar. Wearing seria usando. Quais são as três letras que eu estou adicionando aqui no verbo, no português? Não pegaram, não? Isso! Já estava perdendo as esperanças. Exatamente, né? O ing do inglês é o nosso NDO, que no baianês virou NO, né? Então talvez alguns de vocês nem saibam, mas o certo é falar usando e não usando, né? Desenhando, fazendo, né? É assim que a gente fala. Mas o certo, segundo a gramática, segundo o português correto, certo? É usar NDO. Fazendo, andando, falando, tá bom? Exatamente. O exemplo que o Juanito botou aqui. Então é isso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então, I am working. Então, eu estou trabalhando na library. Na livraria, não. Biblioteca. Right now. E preste atenção em outra coisa aqui, que isso é muito importante para a aula de hoje. Right now. Now, agora. Certo? Right now. Também é agora, agora com mais ênfase. Tipo, agora mesmo. Então, como é que funciona o present progressive? Tá bom? Que é o presente progressivo, também conhecido como present continuous. Presente contínuo. Ele é utilizado, vou até voltar aqui. Ele é utilizado para falar sobre uma coisa que está acontecendo no exato momento que você está falando. O que é que a gente está fazendo? Eu estou trabalhando, eu estou ensinando, eu estou dando aula. Vocês estão assistindo aula, espero. Alguns podem estar tomando café enquanto assistem aula, eu sei.
né? Alguns podem estar até assistindo televisão. Então, tudo que vocês estão fazendo nesse momento, a gente expressa com o present continuous, tá certo? Prestem atenção que no português, quando a gente usa o presente contínuo, a gente usa dois verbos. A gente usa o verbo estar e a gente usa um verbo principal acrescentado de ENDO. Então, eu estou trabalhando, dando aula, vocês estão assistindo aula, comendo, usando o WhatsApp, não sei, tá certo? Então, sempre você tem os dois. Estou, estão, nós estamos tendo aula nesse momento, tá certo? Sempre dois verbos. No inglês, a gente vai usar o to be, que eu espero que vocês já conheçam, que vocês já veem esse verbo to be há 3 ou 4 anos. Então, não vou parar aqui para explicar to be, tá certo? Então, quem tiver uma duvidazinha, eu posso até postar lá depois um verbo para vocês revisarem o to be, né? Então, I am working, eu estou trabalhando, né? Lily is working, então, Lily está trabalhando, tá certo? Ou então, she is working, ela está trabalhando. Certo? You are. Você está trabalhando, né? Na livraria agora. Então, o que é que acontece? Você sempre utiliza o present continuous para falar do momento e sempre vai utilizar expressões como now, só o now, ou então right now, tá bom? Sempre. Então, como é que a gente faz o present continuous em termos de estrutura? Sujeito, que é aquele quem faz a ação, tá? To be, combinando com o sujeito, verbo principal, ing. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Então, read. What is the boy doing? Responda aí nos comentários como é que ficaria. Ó, lembra da estrutura. Sujeito, to be, verbo e ing. What is the boy doing? Yes, learning. Tá certo que você falou, Juanito, mas eu já disse o verbo que eu quero em cima. Eu quero esse verbo aqui, ó. Então vai ficar he is reading, tá bom? Ele está lendo. Painting. O verbo já está aqui. What is the girl doing? She is painting. Ó, ela está pintando, tá bom? What is the girl doing? O que ela está fazendo, ó? Do fazer. Paint, pintar. What are the children doing? Que as crianças estão fazendo. Agora vai ter uma diferençazinha aí. They are playing. Uhum, exatamente. Gente, mesmo que vocês não queiram responder aqui no chat, só um momento, Cauã, que eu respondo sua pergunta. Mesmo que vocês não queiram responder aqui no chat, façam anotações no caderno de vocês, tá bom? Porque aí confiram a resposta, se errou, se não errou, certo? Isso é importante. Você precisa, Cauã, de duas coisas: o to be e o ing. Entendeu? Você precisa, ó. Por que o to be? O to be é o que a gente chama aqui de verbo auxiliar. Então, por exemplo, as crianças estão brincando, né? Eles estão brincando. Se fosse em português, e aí você não coloca o to be,
O que as crianças estão fazendo? Eles brincando. Tá faltando alguma coisa, né? Isso que está faltando é justamente o estão, que é o verbo to be, tá bom? Então, não sejam índios. Ele brincando, ele fazendo. Não. Ele está brincando. Eles estão fazendo. Ela está pintando. Tem que ter dois verbos. O último com ing. What is the boy doing? Eu achei meio gordofóbica essa imagem. Depois você assiste no YouTube, Pablo, a parte que você perdeu. He is eating. Muito bem. Então ele está comendo. Professor, é só acrescentar ing? Basicamente sim, mas existem algumas exceções. Então, por exemplo, o verbo sit, que é o verbo sentar. E aí percebam que quando acrescentei ing, eu dobrei a última letra. É uma das regrinhas que a gente vai ver agora, tá bom? Então ela está sentando. É estranho para a gente, né? Porque no português a gente fala ela está sentada. Mas no inglês, como é uma coisa que ela está fazendo no momento, então ela está sentando, tá bom? Então, basicamente, quais são as regras? Tá certo? Se o verbo terminar em o que é que você faz? Você tira o e acrescenta ing. Por exemplo, o verbo smile, que é o verbo sorrir. Então, quando eu quero falar sorrindo, tá? Eu tiro o e acrescento ing, tá bom? Então, toda vez que eu tiver um verbo que termine em consoante eu tiro o e acrescento ing. Dine, que é jantar, ó, consoante, tira o e acrescenta ing. Dining, tá bom? E o, e o verbo sit, professor? Qual o problema do verbo sit, o verbo sentar? É porque, gente, é um verbo curto, de três ou quatro letras, e ele termina no que a gente chama de CVC. Consoante, vogal, consoante. Ó, consoante, vogal, consoante. CVC. Então, verbos curtos que terminam em CVC, a gente dobra a última letra, tá certo? Então, ó, ele termina em vogal e uma consoante. Alguns livros falam vogal, consoante, e alguns livros falam consoante, vogal, consoante, né? Eu gosto do consoante, vogal, consoante, porque você memoriza o CVC. Então você dobra a última letra e acrescenta ing. Acontece com o verbo stop, por exemplo, que é o verbo parar. Quais são as letras do stop? S-T-O-P. Ó, T-O-P. Então, consoante, vogal, consoante. Toda vez que for acrescentar alguma coisa no verbo, dobra o P. Tá bom? Exceções. Não dobre W, X e Y. Então, por exemplo, paying, que é o verbo pagar, você não dobra o Y. Tá bom? Fica a regra geral. Paying. Vogal, consoante, dobra a consoante. Plan, que é planejar. Então, bora lá. Duas regrinhas que a gente viu, né? Se terminar em e se terminar em consoante, vogal, consoante.
What are the women doing? Então, o que as mulheres estão fazendo? E aqui já tem aqui o verbo principal, né? Vocês têm que acrescentar o to be. Como é que ficaria aqui a resposta? E aí, se perderam? Ah, não, o ing, ele vai para o shake hands, gente. É como se fosse apertar as mãos. Hands é mãos. Então, o verbo mesmo é o shake, tá bom? A mudança vai ser feita aqui. E você esqueceu o verbo to be. The women are, Juanito. As mulheres estão. Women é mulheres. Apesar que não tem o S no final, né? De plural, tá bom? Se fosse mulher, seria woman. Com A aqui, gente. Com A no lugar do E. Algumas exceções do plural que existem no inglês, tá bom? Então, ó, o que as mulheres estão fazendo? They are shaking hands. Shake hand é fazer isso, apertar as mãos, tá bom? Shake na verdade, é mexer. Então você pode ver muito esse verbo em músicas, mandando o povo balançar, mandando o povo shake. Tem uma música, beleza. Pick flowers. Então pegar flores. What is Martha doing? Não esqueçam de botar também anotadinho no caderno o que vocês estão fazendo, tá bom? E quem quiser responder aqui no chat. Uhum. Martha is picking flowers. Tá certo? Rain. What is it doing? Rain é chuva. Então, o que é que a chuva faz? A chuva está chovendo, né? It's raining. Quando você está falando de fenômenos da natureza, em inglês, eles sempre usam it, tá bom? Por que, professor? Porque em inglês não existe sujeito oculto nem sujeito indeterminado. Então, no português a gente fala só o quê? Está chovendo, está ventando, está nevando. No inglês, alguém precisa estar fazendo essa ação. Você não pode omitir. Então eles utilizam it, certo? It is raining, né? Alguém está chovendo. Quem está chovendo não interessa. Está chovendo. Run. What is the girl doing? Ó, C, V, C. O que é que a menina está fazendo? Running. Muito bem. The girl is running. Ela está correndo. What is the girl doing? Soprar, blow e bubbles, bolha de sabão. Não, não é para copiar tudo, tá bom? Os slides vão estar disponíveis para vocês no final da aula. Então, basta escrever as respostas no seu caderno. Tá? Suas anotações de estudo, gente. Isso, Juanito. Is blowing bubbles. Certo? Ah, professor, mas terminou aqui, ó, em C, V, C. Sim, terminou. Mas aqui a gente tem o Y.
Então, você não dobra. A gente tem um Y. A gente tem um W. Então, você não dobra W, nem Y, nem X. Então, bora lá. Como é que funcionam? Agora, essa parte vai ser mais rapidinha, porque ela é igual ao verbo to be, que vocês já viram lá no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, tá bom? Como é que funciona a negativa e a interrogativa no presente contínuo? Então, acho que eu já falei isso aqui, né? Toda vez que você fala alguma coisa, você tem basicamente três opções para no seu tom de voz ou então na estrutura da frase para você dizer a sua intenção. Você pode afirmar alguma coisa, você pode perguntar e você pode negar. Basicamente isso. Então, como é que você nega em inglês? Ou seja, como é que você fala que alguém não está fazendo alguma coisa? Muito simples. Acrescenta o not depois do verbo to be, né? Então, quem lá conseguiu aprender o verbo to be, sabe que o verbo to be funciona basicamente assim. Você tem um sujeito, que é alguém que está fazendo alguma coisa. Você tem o to be, que é o verbo ser ou estar. E você tem o que aquela pessoa é ou onde aquela pessoa está. Entendi, professor. Então, por exemplo, I am a teacher. Esqueçam o presente contínuo agora. Estou usando só o to be, tá? I. Estou construindo isso aqui com o mouse, viu? Paciência comigo. I am a teacher. Eu sou um professor. Ó, to be aqui. Se eu quiser dizer que eu não sou um professor, ó, gente, eu estou enganando vocês há um ano. Eu não sou professor. I am not. Então, ao contrário do português, que a gente acrescenta o não antes, né? No português, no inglês a gente acrescenta o não depois. Eu sou não um professor, tá certo? Então, quando você está no presente contínuo, você faz a mesma coisa. Você acrescenta o não depois do verbo to be, que é o verbo auxiliar aqui na questão. Então, ó, tenho certeza que vale aqui para muita gente. Ó, he is not studying. Ele não está estudando. O que é que ele está fazendo? Yawning. Ele está bocejando. Yawning. Alguém mais ficou com vontade de bocejar quando viu a foto? Eu fico. Então, I am not studying, I am yawning. Né? Eu não estou estudando. Como é que você faz a negativa do present continuous ou present progressive? To be, not, verbo ing. Simples, muito simples. Jada isn't running, né? Então, Jada não está correndo. She is walking. Ela está andando. Scott and Katie aren't crying. Então, Scott e Katie não estão chorando. They're laughing. Eles estão dando risada. Então, David isn't walking, né? David não está andando. O que é que David está fazendo? Sim. Só esqueceu de uma coisinha aí, Samuel. Riding, né? O ex já tá aqui, viu, gente? É porque aqui é a versão contracta. Mas aqui é o ex. He is riding a
bike. Ele está andando de bicicleta. Ride em inglês é porque às vezes você vê, né, como essa coisa de língua é estranha, às vezes, e como as coisas mudam. Ride em inglês é toda vez, basicamente, que você faz isso. O que é isso, professor? Isso é alguma coisa e isso é você. E aqui são as suas pernas. Então, quando você se movimenta com alguma coisa que você faz assim, que você bota no meio das suas pernas, você ride. Então, você ride cavalo, você ride bicicleta, você ride moto também, certo? Que a gente usa andar, né? Andar de cavalo, andar de moto. Moto, às vezes, a gente fala pilotar moto também, que é super estranho. Tá bom? Em inglês, tudo é ride. Certo. Essa daqui tá mais difícil, né? Então, eu tenho aqui dois verbos. Rest, que é descansar, e work, que é trabalhar. Ou seja, o que é que Steve não está fazendo e o que é que Steve está fazendo? Duas respostas. A primeira seria o quê? Esqueceu o ING, Juanito. Steve isn't resting, né? E o que é que ele está fazendo? Working. Então, Steven não está descansando. Ele está trabalhando. Take a picture eating. Então, tira a foto comendo. O que é que ela não está fazendo e o que é que ela está fazendo? Isso. Isn't resting, working. Tá? She is taking a picture. Ela está tirando foto. Ela não está comendo. She's not eating. Beleza. E aí a gente vai agora para a última parte, tá bom? Tá acabando. Que é, e se eu quiser fazer uma pergunta, professor? A gente já falou isso aqui quando a gente foi falar de presente simples, lembram? Quando a gente quer fazer uma pergunta no português, se a gente está escrevendo, a gente só acrescenta a interrogação. Se a gente está falando, a gente muda a entonação, né? Minha mãe está em casa. Pergunta: minha mãe está em casa? A estrutura da frase não muda. No inglês, ela tem que mudar, tá? Então, o que é que você faz, basicamente? Você tira o verbo to be e coloca ele na frente, tá? Então, you Ing, eu acho que é assim o nome dela. You Ing, né? Is walking. You Ing está andando. Se eu quero perguntar, is Ewing walking? Está Ewing andando? Então, como é que você faz a pergunta? To be, sujeito, verbo com ing, né? Como é a estrutura da afirmativa? Afirmativa, sujeito, to be, verbo com ing. Como é a estrutura da negativa? Sujeito, to be, not, verbo com ing. Como é a estrutura da interrogativa? To be, primeiro, sujeito, ing. Então, ela está andando? Sim. Como é que você pode responder isso? De duas formas. Com a resposta curta, ela está andando? Sim, tá. A gente falaria assim no português, né? Sim, ela está. Tá bom?
E uma resposta longa. Ela está andando. Are they studying? Eles estão estudando? Yes, they are. Sim, eles estão. They are studying. Eles estão estudando. Se você tiver um pronome interrogativo, que são aqueles pronomes que a gente usa para perguntar quem, como, quando, por quê, tá bom? Você usa a mesma estrutura, ó, to be, sujeito, verbo com ing, e acrescenta o verbo, e acrescenta o pronome interrogativo antes. Então, é, are they studying? Eles estão estudando? Where are they studying? Onde eles estão estudando? They are studying the classroom. Então, eles estão estudando na sala de aula. Então, se fosse os alunos da DIT. Where are they studying? They are studying home. Eles estão estudando em casa. What are they washing? Né? O que é que eles estão lavando? They are washing the car. Eles estão lavando o carro. Why are they washing the car? Por que eles estão lavando o carro? Porque está sujo. Because it's dirty. Porque está sujo. Certo? Então, ó, mesma estrutura. Pronome interrogativo, to be, sujeito, verbo com ing. Question. Então, a resposta é yes, she is. Angel, não sei, is working on her car. Então, qual seria a pergunta para essa resposta? Uma palavra só. Certo, Samuel? Depois você assiste. Exatamente. Ó, eu achava que ia ser, não precisava nem isso aqui. É, Angel é o nome dela, né? Trabalhando, então ela está trabalhando no carro dela? Sim, ela está. Sim, ela está trabalhando no carro dela, tá bom? Eu vou pular mais umas aqui, aqui. Depois, se vocês quiserem, no YouTube vocês fazem, né? Então, a pergunta, né, que você tem. Sim, ele está. Yes, he is. Jamie is feeding the birds. Então, Jamie está alimentando os pássaros. Então, a pergunta seria, ó, né? Is James feeding the birds? Jamie está alimentando os pássaros? Yes, she is. Sim, ela está. Inês is drinking coffee. Ela está bebendo café. Is Inês drinking coffee? Seria a pergunta. No, it isn't. It's raining. Né? Não, não está. Não, não está. Não está chovendo. Qual seria a pergunta? Is it raining? No, it isn't. It isn't raining. Presta atenção que não está chovendo. Tá ok aqui? Snowing.
né? Ainda temos 20 minutinhos, dá tempo. Então, umas coisas que eu preciso falar que são importantes para vocês saberem. Qual é a diferença básica entre o Simple Present, que a gente viu no final da primeira unidade, há 2 semanas, e o Present Continuous, que é o que a gente está vendo agora? O Simple Present você usa para falar de rotina, né? Então, olha o menino aqui de novo. He eats pancakes every morning. Então, ele come panqueca todas as manhãs. Rotina. Quando a gente mostrou aquela outra imagem, que ele estava eating, ele estava comendo naquele exato momento. Então, qual é a diferença? Um, você usa para falar de rotina, e o assunto que a gente está hoje, você usa para falar do momento. É tanto que muitas vezes as frases vão terminar com now, agora, ou right now, certo? Então, ó, quando você está falando de rotina, he eats pancakes every morning. David rides every day. Então, David, aqui você não sabe o que é, né? Pode ser andar a cavalo, andar de moto, andar de bicicleta, todo dia. Você está falando de hábitos, atividades do dia a dia. Quando você fala he's eating pancakes right now, ele está comendo panquecas agora, ou David está andando de moto, bicicleta agora, você está falando de uma ação que está acontecendo nesse momento que você está falando. Então, é uma ação progressiva, tá bom? Ou contínua. Então, essa é a diferença. Como é que a gente faz a pergunta? Aqui a gente está revendo o que a gente viu na primeira unidade, né? Então, does he eat pancakes every morning? Então, ele come panqueca todo dia de manhã? Se fosse no present continuous, is he eating pancakes right now? Ele está comendo panquecas agora? Negativo, a gente viu que no presente simples a gente usa o don't ou doesn't, né? Então, I don't ride my horse every day. Então, eu não ando a cavalo, que ele especificou, todos os dias. She doesn't exercise every day. Ela não anda a cavalo todos os dias. Se eu quiser falar de agora, I'm not riding my horse right now. She isn't exercising right now. Eu vou pular esse Let's Practice para ela não ficar muito longa, mas quem estiver fazendo no YouTube, pausa o vídeo, responde e depois confere a resposta. Tá? Ó, she calls her grandmother and she is calling her. Ah, professor, quando é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Toda semana, rotina. Toda semana, todo dia, todo mês, toda quarta-feira. Ou então aquelas palavras que a gente viu, lembra? Sempre, geralmente, nunca, às vezes. Tudo isso é rotina. Quando você vai para o present continuous, você sempre está falando do agora. Aqui mais um exemplo, ó. Vocês têm que completar o play na parte amarela, sempre prestando atenção a essas expressões. Ó. Então, my daughter plays soccer every day. A minha filha joga futebol todos os dias. She's playing soccer right now. Então, ela está jogando futebol agora. I do not play soccer every day. Então, eu não jogo futebol todos os dias. E o que é que ela faz todos os dias? I cook every day. Botando a mão na massa. O que é que vocês vão fazer agora?
No Google Sala de Aula, eu vou liberar para vocês essa atividade aqui, ó. Unidade 2, atividade 1. Eu sei que hoje passou um pouquinho da aula, que ficou um pouquinho longo, tá bom? Mas vocês vão ter uma semana para fazer. Façam com muito cuidado, gente. E quando vocês tiverem tempo de fazer, porque eu coloquei um vídeo lá. Então vocês vão levar pelo menos uns 20 minutos para fazer. Então acredito que hoje, durante a minha aula, não dê mais tempo, tá bom? Vai ficar um pouquinho de dever de casa, mas vocês têm uma semana. Não é muita coisa, não. Mas é só porque tem um vídeo lá muito bom e eu adoro aquele professor. Então a explicação dele dura tipo uns 10 minutos. E aí tem e no mais vocês vão ter 10 questões para marcar. Então, quem tiver com tempo agora, aula vaga agora, pode fazer, tá bom? No caderno de apoio, vocês vão estudar a trilha 4 do caderno 1. Lembrando que a gente ainda não está no caderno 2. Então, vocês vão estudar lá e vocês vão responder as questões de 1 a 12. São 12 perguntinhas bem fáceis, tá bom? Do desafio da trilha, página 6. E no caderno de vocês, eu quero que vocês continuem essa construção de vocabulário com as palavras novas que vocês viram hoje. Então, vocês podem rever os slides, vocês podem rever a aula no YouTube. Ah, professor, essa aula de hoje ficou muita coisa. Ficou porque a gente se atrasou em relação à primeira unidade. Então, como eu falei, a gente ficou 2 semanas sem aula, que foi aquele período turbulento. Então, não consegui cumprir o conteúdo. Então, eu vou espremer um pouquinho agora, dar um intensivão, tá bom? Para depois dar uma folgada ao longo da unidade. Então, essa parte aqui, o que está escrito nesse slide, eu quero que vocês copiem, para copiar mesmo no caderno. Ó, Google Sala de Aula, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma atividade com esse nome. No meu caderno de apoio, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa parte aqui. No meu caderno, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Copiem para não esquecer. Então, quem está no YouTube, beleza? Até a próxima. Como é que fala? Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, não sei, tá bom? E quem está aqui agora, eu vou parar a gravação. Vocês vão poder fazer perguntas, que tiver alguma pergunta, e eu já fiz a chamada. Lembrem-se, a persistência é o caminho do êxito. Deixa eu voltar aqui para vocês ficarem copiando. Ô, professor! Espera aí que eu não parei a gravação ainda.